tudo bem com vocês? Feliz sábado! Que bom nos encontrarmos novamente, né? Para louvarmos e agradecermos ao nosso bom Deus que cuida de nós a todo dia, todo instante, né? Que está sempre conosco. Aqui na escolinha hoje vamos ter um informativo mundial, uma linda história sobre Jesus, o amor de Jesus, curiosidades. Sejam todos bem-vindos, tá bem? Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou. Fez água em vinho virar, 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo. Nosso momento da oração. Vamos ver na telinha por quem nós vamos orar durante a semana? Olha, vamos orar pelo rol do berço, pelos aluninhos do rol durante a semana, tá bom? Não se esqueçam de orar todos os dias por eles, tá? Para que Deus abençoe o lar e a família de cada um deles, tá bom? Nossos amiguinhos do rol são o Felipe, o Eric, a Stephanie, Helena, Daniel, Vicente, Thomas Gabriel, Rayane, o Brian, Paulo Henrique e Breno, tá? Não se esqueçam de orar por eles então, tá bem? Vamos orar agora? Querido bom Deus, muito obrigada por esta escolinha, obrigada pelos nossos amigos, que o Senhor possa abençoar a todos nós, abençoar nossas famílias e abençoar a nossa igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Olá, amiguinhos! Hoje vou contar para vocês a história do Informativo Mundial. O Informativo Mundial desse trimestre vai para a divisão norte-americana. Estão vendo aqui o mapa? Ó, tem o Canadá, Estados Unidos. E a nossa história de hoje vai falar sobre uma escola adventista indígena que fica lá no estado americano do Arizona. Então aqui ó, a gente tem o Canadá, os Estados Unidos e aqui fica o estado do Arizona, onde fica essa escola adventista indígena. Nesta região, os indígenas de lá são chamados de Navajo. E eles são muito pobres, é uma região muito pobre aqui, né? Eles precisam muito da nossa ajuda. E o personagem da nossa história é Shimu. Shimu, ele ouviu de um amigo que essa escola adventista de lá
oferece uma educação muito boa para as crianças. E ele ficou muito interessado nisso, porque ela tem 7 filhos. E esse amigo que falou para ela sobre isso, ele trabalhou durante a guerra. Lá na guerra, ele decifrava códigos, eles escreviam no idioma de Navarro, idioma indígena, e ele decifrava isso de forma secreta, para ninguém saber quais as informações que estavam passando durante a guerra. Então, Shimu ficou muito interessada nessa escola. E aí, ela então matriculou 5 dos 7 filhos que ela tem. E os filhos dela estudaram lá. O primeiro filho, ele se tornou metalúrgico. Hoje ele é metalúrgico, sabe o que é metalúrgico? Que trabalha com metais. A outra filha dela se tornou enfermeira. E ela voltou lá para trabalhar lá na tribo indígena deles. E ela ajuda muito eles lá. E também teve uma filha que chama Nabá. Nabá teve muita dificuldade lá na escola. E aí eles convidaram ela a se retirar. E Shimu ficou muito magoada, né? Porque ela colocou 5 filhos e aí ela deixou de colocar os outros 2 por causa dessa filha que foi convidada a se retirar da escola. Mas ela percebeu que em todas as escolas que ela colocava essa filha dela, ela tinha dificuldade. Então ela não ficou mais magoada com a escola. E mesmo assim, Nabá, ela conseguiu, né, acabar de estudar e foi morar numa família cristã. E hoje ela é professora e também membro da igreja adventista. E os 3 filhos dela também estudam lá naquela escola que ela foi convidada a retirar, lá de indígena dos navarros. A escola adventista chama Rollblock. E os filhos de Shimu que não frequentaram a escola, lembra que foram 2? O que será que aconteceu com eles? Vocês acham que eles tornaram adventista, conheceram Jesus? Então, por influência dos irmãos, da família, eles conheceram Jesus. Graças aos irmãos que estudaram lá na escola, que conheceram a igreja, conheceram Jesus, os outros 2 que não estudaram também se tornaram adventistas. Essa escola foi muito importante para essa família e também ela é muito importante para a população da região, para os indígenas de Navarro. Com isso, é muito importante as nossas ofertas, porque elas vão ajudar a construir um novo ginásio nessa escola e também um centro de saúde, porque lá eles têm muitos problemas de saúde, eles são muito pobres. Por isso, vamos guardar as nossas ofertinhas e assim que pudermos ir à igreja, levá-las para ajudar essas pessoas que precisam muito da nossa ajuda. Até mais! Olá, crianças, tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouco das curiosidades do nosso trimestre e para onde vai as nossas ofertas, tá? Primeiro que as nossas ofertas vão para a divisão norte-americana e olha só, vai ajudar lá a construir um ginásio multifuncional indígena em uma escola adventista que fica lá no Arizona, nos Estados Unidos. Tá? Então, olha só, aqui tem a foto de onde está sendo construído esse ginásio para vocês verem. Vai ficar muito legal com as nossas ajudas, com a ajuda das nossas ofertas, tá? E aqui é a bandeira dos Estados Unidos. Ela é bem bonita, né? Tem bastante estrelas, assim, é muito legal a bandeira dos Estados Unidos. Outra curiosidade é que lá no Arizona, de onde está vindo a carta desse sábado,
existem muitos cactos. Os cactos saguaro, ele é bem grande, não é igual aqueles pequenininhos que a gente vê no vasinho. Eles podem viver até 200 anos na natureza. Muito tempo, né? É como se fosse uma árvore, porque ele fica bem grande. Ele pode chegar até ter 15 metros de altura. Nossa, muito legal, né? Ah, e uma curiosidade. Lá nesse lugar, ninguém pode cortar os cactos. Ou seja, eles têm que ficar lá na natureza, ninguém pode ir lá arrancar ou cortar. Se a polícia ficar sabendo, ou alguém ficar sabendo, a pessoa pode ser até presa. É como se fosse aqui no nosso país que cortasse uma árvore sem motivo nenhum. Lá, os cactos são protegidos, eles não podem ser cortados, tá? Bonito esses cactos, né? Olha as fotos para vocês verem que legal. E também nós temos um animalzinho. Esse animalzinho é conhecido como o rato polinésio. Ele é o único mamífero nativo lá das Ilhas Marshall. Então, olha, ele é um animalzinho bem pequenininho. Ele mede 15 centímetros. Se vocês olharem na régua, é mais ou menos assim, ó, bem pequenininho. E ele pesa só 80 gramas, tá? Mas eles também vivem na natureza, gostam muito de comer folhas, frutinhas, mas o que eles mais gostam de comer é cana de açúcar. Sabe aquelas canas que a gente vê quando a gente está andando nas estradas assim? Então, eles vivem lá nessas plantações que eles gostam de comer cana de açúcar. Ele até que é bonitinho, né? Mais ou menos. Um ratinho, tá? Crianças, e por hoje é só. Essas são as nossas curiosidades. Um beijo. Até mais. Oi, feliz sábado! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Nossa, o tempo passa, gente, passa rápido, né? Já se forem várias semanas, a gente ficou uns dias aí, um sábado sem a Escola Sabatina Kids, mas a gente já tá voltando essa semana e vamos com tudo. A história de hoje é muito legal, ó, e eu vou contar daqui, ó, da Bíblia em Ação. E essa história é da Rainha Esther. Só que a Rainha Esther não foi sempre a rainha, né? Quando ela era criança, os pais dela morreram. E o seu primo mais velho, que era Mardoqueu, adotou ela. Olha só, e começou a cuidar dela. Aqui Mardoqueu e aqui a Radassa. E ela gostava muito desse primo, porque ele tratava tão bem ela. Ele tratava ela tão bem que era como se fosse filha. E ela foi crescendo, ele foi educando ela, ensinando pra ela como ser bondosa com as outras pessoas, ela ser corajosa, ensinou ela a amar Jesus. Então ela aprendeu muita coisa com Mardoqueu. E ela foi crescendo e foi se desenvolvendo e foi se tornando uma moça muito saudável, e inteligente, esperta. Todo mundo gostava de Radassa. E num dado tempo, o rei Xerxes, que era onde ela morava, que era na Pérsia, ele precisava casar. E ele começou a convocar várias moças e os seus servos foram e buscaram as moças mais bonitas do reino. Olha aqui, ó, ele juntou todas elas aqui num carro. Os servos começaram a passar, pegar todas as mulheres mais bonitas ali da Pérsia e estavam levando essas moças aqui pro palácio. Ó, chegou todas elas lá, ó, e o servo de Xerxes falou assim, ó, vocês agora vão participar de um concurso de beleza. Mas antes desse concurso, a gente vai fazer um tratamento de 1 ano em vocês. Vocês vão ser tratadas com os melhores cremes, melhores óleos, tudo pra beleza. Vai ter banho ofurô, vai ter um monte de coisa, tudo pra deixar vocês as mulheres mais bonitas e apresentáveis pro rei.
E o tempo foi passando, passou um ano, elas estavam lá, ó, olha aqui, ó, se cuidando, se embelezando, olha aqui elas nos banhos, e passando cremes, óleos, e cuidando da pele. E eles também aprendiam como se portar ali na mesa do rei, e essas coisas assim, mais chiques e tal, né? E elas aprenderam muita coisa. E a Radassa, ela foi se desenvolvendo bastante. E ela aprendeu bastante e todo mundo gostava dela. Onde ela passava, as pessoas gostavam dela. Por quê? Porque ela era gentil, educada. E quando ela foi aqui, ó, na presença do rei, olha como ela tava bonita. Ela foi na presença do rei, o rei ficou impressionado com ela. Olha só o que ele fez com ela. Quando ele viu a Radassa, que daí eles nomearam ela de Esther, ele ficou encantado com ela. Ele falou, nossa, que mulher bonita. Não só pela beleza dela, mas ele sentiu que ela era uma pessoa especial. E nomeou ela rainha. Olha que ele colocou na coroa nela. E daí ela foi nomeada rainha. Só que Mardoqueu trabalhava lá no palácio, ele trabalhava no portão do palácio. E ele podia, assim, sempre ver a rainha Esther, porque ele gostava muito dessa prima dele, né? Ele tratava ela como filha. E o tempo foi passando e ele sempre conversava com a Esther. Mas um servo do rei, esse aqui, ó a cara dele, esse aqui, ó. Ele não era uma pessoa boa, sabe? O nome dele era Amã. E Amã, ele queria crescer, ele queria poder. E ele pegou e começou a não gostar muito dos judeus. E falou assim, olha, rei, fez o rei, enganou o rei e fez com que o rei assinasse um decreto que todos os judeus fossem mortos. E daí o rei, né, aparentemente ficou feliz com o que ele fez. Mas Mardoqueu foi lá e falou aqui, ó, com Esther. Olha aqui, Mardoqueu falando com Esther. E ele contou pra Esther o que estava acontecendo e falou assim, olha, você é rainha, mas você é judia. Então, se essa lei sair, você também terá que ser morta. E daí ela ficou muito preocupada com aquilo. Ela ficou, como é que eu vou fazer? Naquela época, a rainha ela não podia ir na presença do rei sem ser convidada. Ela ficou com muito medo. Ela ficou, e agora? O que eu vou fazer? E aí ela falou assim, olha, falou pra Mardoqueu, avisa todos os judeus e a gente vai fazer jejum e oração por 3 dias. E nós aqui, eu e as minhas servas, também vamos jejuar por 3 dias e vamos orar. E daí assim ela fez, ela orou bastante a Deus e pegou, no 3º dia, ela se levantou, colocou uma roupa real, ficou bem bonita e foi lá falar com o rei. E ela foi aqui, ó, falar com o rei. E ela chegou pro rei e falou assim, ó rei, olha aqui ela. O rei, quando viu Esther, ele sempre ficava encantado porque ela era muito bonita. E ele foi e estendeu o cetro pra ela e ela tocou no cetro. Isso era um sinal de que ele estava aceitando ela ali na presença dele. E ele falou, Rainha Esther, o que você quiser, se você pedir metade do meu reino, eu vou te dar. Ela falou assim, rei, eu gostaria de jantar com você. E daí ela convidou o rei para um jantar, e o rei aceitou. Aí ela jantou com o rei, aí ela, e falou assim, ó, no jantar ela falou assim, ó, rei, eu gostaria de convidar você amanhã para mais um jantar. E daí o rei falou, não, eu vou sim. E foi, no outro dia foi mais um jantar. E daí no outro jantar, nesse segundo jantar, ela falou pro rei, olha rei, o Amã está conspirando contra mim e meu povo. Ele enganou o Senhor para decretar contra mim, contra o meu povo, contra a minha família. E nós vamos ser mortos por causa desse decreto, né? E o rei ficou muito irado. Ele ficou, como é que pode? Como é que pode uma pessoa fazer isso comigo? O rei ficou conturbado e triste. E daí, quando o rei ficou sabendo, ele não gostou nada disso.
ele pegou e falou assim, ele não podia mais voltar ao decreto que ele tinha feito, ele não podia cancelar, vamos cancelar essa lei, não, ele tinha que cumprir aquela lei, depois que ele decretava, ele tinha que cumprir. E a partir disso, a rainha, ele falou assim, então vamos criar uma outra lei. E ele teve uma ideia muito brilhante, ele falou assim, vamos permitir que os judeus se defendam. Se alguém quiser matar eles, os judeus vão ter direito de se defender. E quando deu os dias certos que era começar aquela lei, ninguém foi morto. Por quê? Porque os judeus poderiam se defender. E daí, a partir daquele dia, a rainha Esther foi salva e todo o seu povo. Olha só que legal. Deus nos ouve quando nós oramos juntos. Não foi só porque Esther queria, não foi só porque Esther foi corajosa, foi porque Deus deu poder para ela, Deus deu coragem para ela, no momento de dificuldade, né? E Deus também, Deus também quer estar com a gente. Se a gente orar, se a gente pedir, se a gente tiver algum problema, uma dificuldade, a gente pode ser assim como a rainha Esther. A gente ser corajoso, ser forte, mas junto com a vontade, com o Deus, né? A gente só pode fazer a vontade de Deus se a gente estiver com Ele. A gente aprender da vontade de Deus. Que bom, né? Que a gente possa sempre orar e orar junto com os nossos amigos, com os nossos irmãos da igreja e nos fortalecermos a cada dia. Amém? Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me
alcançará. Se estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz. Em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz. Não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Do 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 do. Du, 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 du. Za 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 Oh, ta oh, oh, ta ta ta. tenho paz. Vamos fazer a oração? Querido Deus, que neste momento está nos céus, que o Senhor possa ouvir nossa oração. Senhor, agradeço por mais essa escolinha sabatina, que o Senhor abençoe o pastor, e em nome de Jesus, amém.